Casarões, é importante a gente começar essa conversa tratando do que é sagrado tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Qual é a conexão que esses povos têm com o território que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo? Júlia, a resposta vai depender de para quem você pergunte. O povo judeu ele tem uma relação histórica com a terra, que compreende hoje o que é o Estado de Israel, talvez um pouco mais, também pegando pedaços da Cisjordânia, chegando até a faixa de Gaza. E uma civilização judaica surgiu ali, a sociedade que hoje se considera judia, tanto etnicamente quanto em termos religiosos, já está no seu calendário no ano 5773, ou seja, faz muitos e muitos e muitos milênios que os judeus estão ali e reivindicam, portanto, um vínculo histórico com a região. A questão é que os judeus foram expulsos das suas terras pelo menos duas vezes na história. Uma que foi na época de Moisés, quando os judeus foram expulsos para o Egito, depois voltaram para a sua terra, e a outra foi na época do Império Romano, onde começou aquilo que a gente chama de diáspora judaica moderna. O povo judeu foi expulso, né, do que hoje é o Estado de Israel e foi se assentar em vários países europeus, no que virou, né, a Europa do Leste, um pedaço grande da Europa Central, do que hoje é a Alemanha. Alguns judeus foram parar na Inglaterra um tempo depois, na França, ou seja, esse vínculo histórico ele foi rompido em algum momento, né, e a gente localiza aí essa ruptura mais ou menos 2000 anos atrás, e o povo judaico sempre teve o desejo manifestado dentro da diáspora, né, dentro desse grupo de judeus espalhados pelo mundo, de retornar à sua terra sagrada. Né? Então, nos próprios cânticos religiosos, nas próprias festas judaicas, sempre há uma referência muito forte ao retorno à terra prometida. E isso, inclusive, é um elemento que moveu, né, de maneira muito forte a comunidade judaica espalhada pelo mundo para um dia tentar voltar. Os palestinos também têm uma reivindicação semelhante. Eles não estão há tanto tempo assim, e aí há toda uma discussão sobre quem chegou primeiro. Há quem alegue que os palestinos são, de fato, o povo nativo da região, mesmo antes de judeus estarem lá. Já havia os cananeus, por exemplo, que seriam os antepassados diretos dos palestinos. Esses estariam lá há 10 mil anos e não há 5.700, ou seja, há toda uma disputa de narrativas sobre quem chegou primeiro. E no caso específico dos palestinos, existe duas formas de olhar para essa ancestralidade. Tanto dessa perspectiva do povo originário da região, quanto da perspectiva religiosa. Muitos palestinos são cristãos, mas a maioria enorme dos palestinos é muçulmana. E para o Islã, há o entendimento de que Jerusalém e a região de Jerusalém, que está dentro do Estado de Israel, é uma cidade sagrada para os muçulmanos. Ou seja, existem ali elementos que vão para muito além de mera história, né, que tem a ver com religião, que tem a ver com ancestralidade profunda, e ambos, ao reivindicarem o mesmíssimo lugar do mundo como a sua terra prometida, como a sua terra sagrada, isso torna qualquer conciliação, qualquer concessão territorial, qualquer abertura para o outro lado, algo muito difícil. E, infelizmente, é o que a gente vê desde pelo menos 120 anos para cá, que foi quando começaram a surgir, de fato, os grandes projetos nacionais que traduziram esse sentimento difuso de querer voltar à terra para um projeto político de fato, tanto entre os judeus, que ficou conhecido como sionismo, quanto entre os palestinos, que ficou conhecido como nacionalismo palestino.